filho é hiperativo? Pois bem, antes de falar sobre isso, a gente precisa entender algumas questões aí da infância, porque muitas vezes a gente confunde hiperatividade com aquilo que é natureza da criança, é natural, faz parte da vida dela. E também entender alguns pontos que faz a gente pensar numa possível hiperatividade, numa possível questão que esteja acontecendo e que precisa ser cuidada. Eu sou a Alessandra da Silva Ferreira, psicóloga infantil. É fácil se inscrever neste canal. Se você ainda não se inscreveu, é só apertar aí o botãozinho, ativar as notificações para receber cada vez mais conteúdos tão importantes quanto este. Muito bem. Antes da gente falar de hiperatividade, é importante a gente entender que uma criança pequena, ali até os seus 5, 6 anos de idade, ela tem a movimentação corporal, ela é naturalmente ativa, muitas vezes agitada. Por que que isso acontece? Porque a forma como a criança explora o mundo, conhece o mundo em que vive, é através do movimento, é através da brincadeira. Imagina assim, essa criança acabou de chegar aqui no mundo e ela precisa conhecer. Ela aprendeu a andar, ela ficou de pé pela primeira vez, viu o mundo de um outro ponto de vista que não seja aquele no qual ela ficava somente deitadinho olhando para cima ou sentadinho sem poder ir muito até os lugares. De repente ela engatinha ou não, né? Tem crianças que não engatinham. Fica em pé, se posiciona, começa a andar e ela precisa conhecer esse mundo. Ela vai ter uma curiosidade natural, ela vai querer mexer nas coisas. Isso não é hiperatividade, isso é a criança conhecendo o seu ambiente, explorando o seu ambiente, para que ela possa ir entendendo ao longo da vida os perigos, o que ela pode, o que ela não pode. Por exemplo, tem algumas brincadeiras que são assim tradicionais, mundialmente feitas pelo bebê, por exemplo. Sabe aquela brincadeirinha que o bebê faz de jogar o objeto no chão e joga e você pega e devolve, joga, você pega e devolve? Isso é uma forma dele testar ali a gravidade. Acontece antes de ficar em pé. Você já tinha pensado nisso? Pois bem, é na brincadeira, é nessa movimentação que a criança, que o bebê e a criança vão conhecendo o mundo, vão explorando esse mundo no qual ele vive. E também ainda não tem o discernimento do que é certo e errado, do que é perigoso ou não é perigoso. Isso nessa fase, né? Aí desses primeiros anos de vida, até os seus 5, 6 anos de vida. Então, vai fazer arte e pintar a parede de casa, vai riscar, vai pegar a panela para brincar, vai pegar a colher e ficar batendo, vai subir em lugares que muitas vezes não são permitidos e que nós temos a consciência de que é perigoso e essa criança não tem. Então, isso é uma forma de exploração e de conhecimento do mundo. Agora, se a gente estiver falando de uma criança maior, né, maior de 7 anos, ali 6, 7 anos, a partir daí, essa criança que já tem uma noção do que é perigoso ou não, né, muitas vezes vai depender também de cada um, né, não é simplesmente a idade ali cravada, mas essa criança que não, quando a gente está falando de uma criança maior, que já tem esse discernimento, ai, não posso escorregar ali porque eu vou cair e me machucar, não posso fazer isso, não posso ficar conversando na sala de aula, e tá com essa agitação intensa, nós temos que pensar em outros fatores, que são os fatores externos, ou seja, como que está o sono dessa criança? Ela está dormindo num horário adequado? Com a quantidade de horas adequadas de sono para a idade dela? E aí você pode conversar com o seu pediatra sobre isso, né? Uma criança, é importante que ela durma até ali no máximo umas 9 horas da noite. Claro, vai depender do ritmo de cada um, vai depender do horário que essa criança acorda. Por isso que é importante conversar com o médico que cuida dessa criança para entender quantas horas de sono são adequadas e qual é o horário para ir dormir. Então,
olhar para o sono da criança é importante, porque sono desregulado vai gerar agitação, vai gerar irritabilidade, vai gerar estresse. Esse é um ponto. A alimentação, como que tá a alimentação? É uma criança que come bem? É uma criança que está se alimentando direito? Esse também é um outro ponto. Acesso às telas. Eu sempre vou bater nesta tecla. Como que tá o acesso às telas? Tá demais? É exagerado? É um uso de telas excessivo? Contando com celular, iPad, televisão, enfim. É uma criança que está tendo muito estímulo, né, de telas, de estímulo sonoro, como que é isso? Então a gente precisa entender esses fatores externos quando a gente está falando de uma criança que já se espera que ela não seja tão agitada. Como que é o ambiente familiar dessa criança? É um ambiente apropriado ou ela está vivendo uma atmosfera de brigas? Uma atmosfera que não é tão adequada assim, e aí a gente já vai mais para um âmbito emocional. É uma criança que viveu algum trauma, né? Passou por alguma separação brusca, algum trauma importante, isso causa sim hiperatividade, muda, né? Até a questão neurofisiológica mesmo. É um outro fator importantíssimo para a gente pensar também. Pois bem, se a gente viu tudo isso, excluiu todas essas possibilidades, aí nós vamos pensar que pode estar acontecendo alguma coisa com essa criança, no sentido de um possível transtorno, uma hiperatividade de fato, e aí vale a gente procurar um profissional especializado para a gente avaliar isso. E aí temos alguns pontos importantes para a gente pensar que está relacionado com a questão da hiperatividade. São eles, é descuidado? É uma criança descuidada? Parece não estar ouvindo quando a gente fala com ele? Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas e atividades de lazer? Apresenta dificuldade em organizar as tarefas? É uma criança esquecida? Não consegue permanecer sentado por períodos maiores? É aquela criança que vem sempre a reclamação da professora e aí a gente tem que manter esse contato com a escola, porque a escola vai ajudar muito, a professora vai ajudar muito a identificar se essa criança tá ali o tempo todo conversando, tá o tempo todo andando, querendo sair da sala. Então, é algo para a gente prestar atenção também. Tem dificuldade em esperar a sua vez? Aí você vai me falar, mas Alessandra, as crianças elas não conseguem esperar, realmente, né? Elas ainda não têm essa habilidade tão bem desenvolvida, mas a gente consegue perceber quando tá demais. A criança não consegue, em hipótese alguma, esperar a sua vez para falar, para fazer alguma coisa. Fala em excesso e interrompe o tempo todo de maneira inapropriada outras pessoas. Todos esses é um conjunto de características, não é uma ou outra característica isolada, mas é sim um conjunto para a gente prestar atenção, para entender se essa criança está fora ali do que é esperado, se é algo que a gente precisa avaliar. Então esses são os pontos de atenção que a gente precisa ter. Pois bem, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha entendido que tem coisas que faz parte da infância, que tem as idades, que tem fatores externos para a gente poder cuidar, né, e alinhar na nossa casa para ajudar essa criança a trazer um pouco mais de centramento, né, de serenidade. E claro, excluído todos esses fatores, a gente vai para os pontos específicos que a gente precisa observar e procurar um profissional para avaliar essa criança. Então o vídeo de hoje foi esse. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essas informações. Conta aqui para mim se isso te ajudou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!